Seguinte, hoje a gente vai resolver aqui o desafio 7 da Rocket City. Quem tá fazendo é o Bootcamp Go Stack. Eu acabei de resolver aqui o desafio, tô fazendo de novo só para gravar esse vídeo, caso alguém tenha alguma dúvida aí, poder acompanhar, beleza? Então antes de começar, só para avisar, provavelmente eu vou fazer alguns cortes aí no vídeo, se eu parar para fazer alguma coisa, só para o vídeo fluir mais rápido, mas nada que vá atrapalhar ninguém a acompanhar aqui. Então vamos lá, tô aqui na página do GitHub da Rocket City, especificamente do desafio, e vamos dar uma lida. Neste desafio você deve continuar desenvolvendo a aplicação de gestão de transações, a GoFinance. Agora você irá praticar o que aprendeu até agora no React.js junto com o TypeScript, utilizando rotas e envio de arquivos por formulário. Essa será uma aplicação que irá se conectar ao seu back-end do desafio 6 e exibir as transações criadas e permitir a importação de um arquivo CSV para gerar novos registros no banco de dados. Então aqui tem um template da aplicação, vocês já estão cansados de ver isso, né? Já está no sétimo desafio. Só abrir aqui, usar o template e dar um clone. E aí eu já estou aqui com ele clonado, desafio 7. Só vou dar um code, desafio 7, para abrir no Visual Studio. Vou arrastar esse Visual Studio aqui na segunda tela só para facilitar. E vamos voltar. Antes de tudo, para que o seu front-end se conecte corretamente ao back-end, vá até o seu back-end e execute o comando add cores. Depois disso, vá até o app.ts, ainda no back-end, importe o cores e adicione app use antes da linha que contém o use das rotas. Então vamos abrir aqui o desafio 6. Eu já fiz isso, mas aí se você não fez, dá um yarn add cores e aí vem aqui no crc app.ts, importa o cores, coloca o use aqui antes das rotas, beleza? Opa. Além disso, tenha certeza de que as informações da categoria estão sendo retornadas junto com a transação do seu back-end no formato como o seguinte. Então aqui, quando a gente der um list, eu acho que o meu back-end não está rodando, então deixa eu colocar para rodar aqui. Yarn dev. E aí, se a gente abrir o Insomnia, quando colocar para listar as transações, ele tem que estar retornando assim, ó, transação e um objeto com a categoria dentro. Se o seu não estiver retornando assim, é só vir aqui nos models da transaction, e aí coloca isso aqui, ó, many to one, setinha, category, de novo category, e aí category, eles falam aqui category pronto, transaction. Mas se a gente colocar assim, a categoria não tem uma transação. Então, só apaguei aqui, deixei o eager true, dá uma join column no name category ID, que é esse aqui só para ele saber onde juntar as colunas, e declara o category com o type de category. Depois de fazer isso aí, só dá um list aqui que vai vir desse jeito, beleza? Então vamos lá, voltando aqui ao desafio. Deixa eu só botar aqui de novo. Lembre de fazer o mesmo. Ah, olha aí, eles ajeitaram, ó, há 1 hora. Colocaram aqui, lembre de fazer o mesmo. Foi depois que eu fiz o meu. Então vamos lá, lembre de fazer o mesmo na model de category, referenciando a tabela transaction. Então eu venho aqui, opa, tá aqui o desafio. Venho aqui no model de category, depois do título. Então aqui, ó, tá vendo, tá dando vários erros. Então aqui no erro a gente só coloca em cima, digita command ponto no MacBook, se for no Windows, provavelmente vai ser Ctrl ponto. E aí vai ter a opção de adicionar a one-to-many para a importação já existente aqui do TypeORM. Então só clica Enter, ele já adiciona aqui, não precisa nem fazer manual. Mesma coisa aqui, adicionar a transação aqui no caso seria o model. Então a gente vem aqui em Import Default Transaction from Module Transaction. Clica nela, pronto, já resolveu tudo. Dá um save. Aqui eu vou salvar. Tá rodando o servidor, vamos fazer um teste. Beleza, tá voltando do mesmo jeito. Então aqui na verdade eu posso até, né, colocar o category pronto, ponto, transaction. E aí vai funcionar também.
Beleza, então, resolvido essa parte, a gente vem aqui, abre o layout no Figma, só para dar uma olhada. Enquanto isso, possui um layout. Tá aqui o layout do Figma. Esses mouses aqui são os outros que estão usando agora, fica todo mundo usando ao mesmo tempo. Como dá pra ver aqui, eu não consigo pegar cor nem nada, nem tamanho de nada, porque eu preciso estar logado. Se você não tem uma conta, cria um aí. Se tiver, é só logar aqui. Beleza, tô logado agora. Já dá pra pegar as cores aqui de tudo. Então vamos continuar. Provavelmente nem vai precisar, mas vamos lá. Funcionalidades da aplicação. Agora que você já está com o template clonado e pronto para continuar, você deve verificar os arquivos da pasta src e completar onde não possui código com o código para atingir os objetivos de cada rota. Vamos começar aqui então listando os repositórios da sua API, que vai ser a página Dashboard. Aqui eles dizem que a gente vai precisar listar na tabela título, valor, tipo e categoria. Mas não é assim. No layout aqui a gente pode ver que é título, valor, categoria e data. O tipo da transação vai ser determinado aqui tanto pela cor quanto pelo sinalzinho de menos se for um outcome. E diz aqui que a gente pode usar a função intl para formatar os valores. A função está dentro da pasta úteis. Beleza, vamos começar por ela, depois a gente continua aqui para baixo. Vamos abrir aqui o terminal e começar dando um yarn para adicionar todos os pacotes que a gente precisa. Beleza, então pacote adicionado. Então reload aqui, vai estar aqui já Node Modules. E aí vamos começar dando uma olhada aqui no que a gente tem. Aqui está tudo beleza, o app está feito. Assets é só os SVGs, aqui tem os componentes. Não vai precisar fazer nada aqui. Header vai precisar fazer depois. Já deixar aberto aqui. O upload está feito. As páginas é o que a gente vai precisar fazer, claro. Rotas, está feito. Serviços, está feito já a API. Se o seu for diferente, coloca aqui. Estilo global, também já está feito. Úteis. E aqui na úteis a gente tem aqui a função para formatar o valor que a gente vai precisar fazer também, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo dashboard. Abre aqui o index dele. E vamos dar um yarn start para a gente já ver como é que está o site. Carregou aqui, como a gente pode ver aqui, está tudo já estilizado, só que está tudo com um valor fixo, né? Então vamos começar mudando isso. Para começar, a gente descomenta aqui a declaração dos states, lembrando que o back-end vai ter que estar rodando. Só mostrar aqui. Lembrar de rodar o back-end, senão não vai ter como pegar as informações de lá, beleza? Agora vamos fazer aqui o use effect na parte do dashboard. Então vamos lá, ele já deixou aqui meio que pronto o estilo que a gente vai usar, né? Vai ter uma função que vai ser chamada depois. O que a gente vai codificar vai estar aqui dentro. O que é que a gente precisa? A gente precisa pegar aqui a transação e o balance para mostrar aqui tanto a entrada, quanto a saída, quanto o total. Que no caso os três aqui vão ser o balance, e aqui uma lista com todas as transações que foram feitas, beleza? Então a gente vai precisar simplesmente listar aqui a parte de transactions, a rota no caso de transactions. Como a gente pode ver, ele retorna aqui um array de transações e um objeto com o balance aí já dentro. Vamos lá então, api.get transactions, a barra aqui no começo é opcional, tanto faz colocar ou não, e aí depois que retornar aqui a lista, a gente usa um .then, que vai trazer uma response, no caso uma resposta, e aí a gente usa uma arrow function para fazer o que quiser aqui dentro. Então o que a gente vai fazer aqui é set transactions, que a gente então está setando aqui o estado de transações, e dentro dele aqui, como a gente viu na aula, o response, ele vai voltar exatamente isso aqui, ó. É esse objeto aqui inteiro. Então ele vai ter um transactions, que é um array de transações, e o balance, que é o objeto. Então aqui, para fazer o transactions, eu preciso botar response.data e aí transactions. Beleza? Aqui, transação já foi. Agora para fazer o balance,
mais ou menos a mesma coisa. Response.data balance. Pronto. A gente tanto tem agora a transação quanto tem o balance. Essa parte aqui do useEffect então já está feita. O que é que a gente faz agora? A gente já tem a transação e tem o balance. Então vamos começar substituindo aqui. Ao invés de deixar assim valor estático, a gente simplesmente coloca balance.income, que é isso aqui, ó. É a somatória de todas as transações com esse tipo income. Mesma coisa aqui no outcome. Balance outcome. E aqui no total, exatamente a mesma coisa. Opa, esqueci aqui as chaves. Errinho chato do S-Lint, mas vamos lá. Balance total. Se a gente salvar, ó, já dá pra ver que já tá vindo aqui os valores do nosso back-end. Tá tudo certinho aqui os valores. Depois a gente só vai formatar. Não, vamos fazer logo essa função de format aqui que já fica mais rápido. Então vamos aqui na pasta utils, formatar valores. E aí aqui dentro a gente simplesmente coloca assim, ó. Aqui, o number format. Ele vai pegar o locale, que no caso aqui da gente vai ser PTBR, beleza? Então se eu salvar isso aqui, ó, vamos dizer que aqui no total, por exemplo, eu tinha um monte de zero aí que eu não contei. Ah, não. Pô, que burro. É porque eu não coloquei aqui a função. Format value. Opa, esqueci as chaves de novo, putz. Aí agora foi. Então, como a gente vê aqui, ele já está separando aqui por ponto, que é o padrão brasileiro. Se eu colocasse aqui inglês dos Estados Unidos, ele já separa por vírgula, que é o padrão de lá. Então isso aqui é só para falar aí como vai ser o padrão que ele vai fazer dessa formatação, beleza? Bom, vamos continuar aqui. O segundo parâmetro que o number format recebe é um objeto, e dentro desse objeto a gente coloca o style, currency, que é para dizer que a gente está trabalhando aqui com dinheiro, e aí o currency a gente seta como BRL, no caso, real brasileiro. Se eu salvar isso aqui, já vai estar aqui com RS e tudo mais. Se eu colocar aqui USD, dólar americano, ele vai estar no formato aí do dólar. Então vamos voltar para BRL. Beleza, isso aqui está resolvido. Vamos voltar isso aqui então para balance, ponto total. E aí é só pegar. Ah, aqui ele está dando um errinho dizendo que a string não pode ser usada como número, porque o format aqui recebe um número e aqui no balance, na interface, ele está dizendo que é um string. A gente só substitui isso aqui por number, já resolveu. Então a gente só copia agora aqui a função e vai colocando nas outras. Aqui foi aqui, beleza. Coloquei nas três, já está atualizado aqui. Vamos partir agora para a parte de transações. Então aqui, ó, nessa parte de tbody, que é o corpo da tabela, a gente tem tr, que é table row, ou seja, linha da tabela. Então para cada transação a gente vai precisar de uma linha. Isso aqui já não precisa mais. E aqui dentro a gente vai fazer um transactions, que é o array de transação aqui que a gente puxou lá do nosso backend, .map, ou seja, para cada transação que existe nesse array, ele vai retornar uma transaction e vai executar essa função aqui que está dentro da arrow function. Sim, só para dizer aqui rapidinho, isso aqui eu não tirei da minha cabeça não, beleza? Isso aqui eu simplesmente vim aqui, ó, e aí digitei intl number format. Primeiro link aqui, ele já vai dizer aqui como é que você usa essa função.
Então aqui você pode ver, ó, Style Currency, mesma coisa lá, só que mudando para o padrão brasileiro. Agora vamos voltar aqui. E aí o que é que a gente faz? Pega essa TR aqui, que vai ser a linha da tabela, porque para cada transação a gente vai precisar de uma, então só joga aqui para dentro. Lembrando, opa, deixa eu só identar aqui. Beleza? Primeiro elemento aqui do map tem que ter o key. E para o key a gente vai usar aqui transaction.id, que vai ser o número único aqui, não tem como se repetir. E aí vamos lá. O título, a gente simplesmente coloca aqui transaction.title. E aqui, como a gente pode ver, ó, ele está com a classe definida de income. Então é isso que vai fazer isso aqui ficar verde. Deixa eu só dar um save aqui. Opa, deu erro em alguma coisa. Ah, é porque aqui não é chaves, é parênteses. Ele está retornando o HTML. Então se eu salvar aqui, beleza, agora foi. Então como a gente pode ver aqui, ó, se a classe está definida diretamente aqui, ele sempre vai retornar verde, que é o padrão de quando está entrando. Se eu colocar outcome, então ele vai sempre retornar vermelha. Como é que a gente faz isso? Ao invés de fazer assim escrito, a gente simplesmente coloca aqui chaves e coloca transaction.type igual a income. Então isso aqui está falando, se o tipo da transação for igual a income, então a gente coloca a classe income. Se não for, coloca outcome. Dá um save. Opa, esse link nem arrumou. Mas enfim, de novo, se o tipo da transação for esse aqui, ele coloca essa classe. Se não for, independente de qual for, desde que não seja essa, ele coloca a classe outcome aqui na nossa TD. E aí vai fazer o número ficar vermelho. Então aqui, ao invés do número, eu simplesmente coloco de novo aquele errinho, coloca para cá. Então aqui vai transaction.value. Beleza? Vamos ver agora. Então aqui eu tenho 3 transações, uma de income, a gente pode ver que já ficou vermelho, 2 de saída, opa, ficou verde, quer dizer, 2 de saída, ficaram vermelhos. E agora falta a gente mudar só aqui, categoria e data. O título também, como a gente pode ver, já está pegando. Vamos ajeitar só o que falta aí. Então categoria, eu coloco transaction.category. E aí na data vai ser um pouquinho mais complicado. Então, por questão de organização, a gente nem precisava fazer isso, mas só por organização mesmo, vou criar aqui na utils format date. Vai ser uma função parecida com essa, só que para formatar a data nesse esqueminha aqui que a gente quer, beleza? Então o que é que a gente coloca aqui? Em primeiro lugar, a gente tem que instalar aqui o add date fns. E aí depois de instalado, a gente vem aqui e importa do datefns. Eita, que não está indo nada. Aí, duas funções. Primeira, format, e a segunda, parse ISO. Para que isso? A primeira aqui a gente vai formatar a data do jeito que a gente quer, vai passar os parâmetros para dizer como a gente quer a data formatada. E o parse ISO, ele vai receber uma string e retornar um objeto data. Porque aqui no caso aqui, a gente quando recebe o created at do backend, a gente recebe uma string. Inclusive aqui está errado, ó. Se a gente ver aqui, created at está como date. Pode mudar isso aqui para string. Eu não vou mudar não, porque eu vou mostrar depois que vai dar um erro se a gente continuar usando assim. Então vamos lá. Peguei essas duas. E aí eu preciso importar mais um cara, que é o pt do datefns locale pt br. BR, não é BT não. Beleza. Importei os dois aqui que eu preciso. E aí aqui eu vou mudar para tanto aqui quanto aqui no export default. Clico Command D para selecionar os dois.
format, date. Aqui vou receber uma date, que vai ser uma string, e vou retornar também uma string, que o meu valor formatado depois vai em string. Enfim, aqui dentro, posso apagar isso, e aí eu coloco format, que é essa funçãozinha daqui de cima, e ela recebe, no caso eu vou usar aqui 3 parâmetros. O primeiro é a date, mas como a gente está recebendo ela em string, eu vou precisar passar ela para um objeto date. Então por isso eu coloco aqui ao redor parse ISO. Beleza, primeiro já foi. Segundo parâmetro é como você quer receber essa data. Isso aqui também eu não estou tirando nada da cabeça, beleza? Só vou mostrar aqui a vocês como eu pesquisei isso. Isso aqui eu só pesquisei no Google como usar esse método aí para formatar, e aí me veio essa página. Então aqui já explica direitinho e tal. Enfim, se vocês quiserem dar uma olhada depois, só estou mostrando aqui para ninguém achar que eu tenho tudo na cabeça e que todo mundo tem que saber tudo. A gente só precisa saber como pesquisar o que precisa. Mas voltando aqui ao assunto. Aqui eu vou colocar um P, que vai me tornar exatamente desse jeito aqui, ó, a data. Isso aqui eu achei também aqui. Aqui na documentação também tem toda uma tabela falando a string que você pode passar e como vai vir o dado. Então aqui no finzinho, tem o P maiúsculo, que vai retornar mês, dia e ano. Só que como a gente vai passar para ele que o locale é PT, que é o Brasil, aí ele vai inverter isso aqui. Então vai vir dia, mês e ano. Vamos ver isso aqui na prática. Aqui eu passei o P, e aí o terceiro parâmetro que ele vai receber é um objeto também, com o locale, que no caso vai ser PT, esse carinha daqui de cima. Salvo. Venho aqui. Vamos lá na data da agência. Então aqui, se eu colocar... De novo aquele erro. Aí. Transaction.created at. Se eu só colocar assim, ele vai vir nesse formato aqui, ó. Deu erro. Ah, achei aqui. É porque eu estou passando aqui a categoria como objeto. Na verdade é title, porque ele está retornando aqui a categoria inteira. No caso eu só quero o título dela. Então é só colocar aqui ponto .title. Se eu salvar, ó, já vai retornar. Deixa eu descomentar essa linha. E aí se eu colocar aqui a created at só assim, passando direto, ó, ela vem assim. Ela não vem já formatada. Então para formatar, eu venho aqui em cima agora. Duplico isso, troco aqui por date, que é o nome da função que eu coloquei aqui, format date. E aí eu venho aqui embaixo, envolvo aqui num parênteses e uso format date. Se eu, aí aqui é o erro que eu falei. Um argumento do tipo date não pode ser usado como parâmetro do tipo string. Só a gente vir aqui, trocar date por string, salvar. Aqui já sumiu o erro e aqui já está do jeitinho que a gente quer. Dia, mês e ano. Então beleza, galera. Como a gente pode ver aqui, essa parte aqui de listar já está pronta. Inclusive, se eu fizer aqui um yarn test, a gente vai ver que já vai passar na parte da listagem. Então aqui acabou de fazer o teste, um passou. Se a gente for lá em cima, a gente vai ver que foi o de listar. Ah, eu esqueci de uma coisinha aqui, ó. Tá dando erro aqui no de listar transação, porque se o tipo na verdade aqui for de saída, o valor vai ter que ter um menos na frente. Então a gente pode ver aqui no Figma, tem um menos aqui, ó, quando é de saída. Aqui também não tá não estou usando a função para formatar o valor, também dá erro por isso. Então vamos resolver. Primeiro aqui, no valor, eu envolvo em parênteses e uso a função format value. Pronto. Aqui já vai resolver a parte do RS aqui da gente, do real. Agora, para resolver essa parte de colocar um menos quando for um outcome, a gente vem aqui, ó, antes daqui da função de formatar,
Deixa eu só quebrar essa linha aqui para ficar mais fácil para a gente ver, beleza? E aí antes de formatar eu simplesmente venho aqui, coloco as chaves para usar JavaScript e aí a gente faz o mesmo teste aqui de cima, transaction.type, se for igual, a outcome, e a gente coloca aqui um menos. Então aqui é o seguinte, ele está dizendo, se o tipo da transação for outcome, aí você coloca aqui um menos. E ainda assim vai dar erro, vou mostrar a vocês por quê. Eu tive esse mesmo errinho aqui quando eu fui fazer a primeira vez o desafio. Se a gente ver aqui, ó, ainda não está listando a transação. E aí você vem ver aqui que ele deu erro porque não está conseguindo achar um elemento com o texto de menos R$50. Só que se a gente perceber, o menos aqui, entre o menos e o RS tem um espaço. Então é só isso aqui que causa o erro. A gente vem aqui então, depois do menos, coloca um espaço, salva. E aí agora vai passar no teste de listar a transação também. Já passou aqui no teste. Só essa besteirinha aí já dá esse erro. Beleza. Parte de dashboard está completa. A gente pode fechar aqui agora. Deixa eu fechar essas funções também. Fechar a parte do tio. E aí o que é que a gente tem que fazer agora? Deve ser capaz de listar, já foi. E agora ele deve ser capaz de navegar até a página de import. Se a gente ver aqui, ó, aqui em cima tem dois links. Listagem, que é a parte do dashboard, e o importar. Opa, aqui embaixo tem a parte já do React Native, nem tinha visto. E aí o importar é justamente a parte de importar aqui de um CSV. Então vamos lá, vamos colocar esses dois links aqui dentro. Deixa eu só colocar aqui no site de novo. Onde é que a gente vai colocar esse link? Como a gente tá vendo aqui, ó, ele está aqui em cima, ele está no header. Então é só a gente vir aqui no componente, header, abre o index, e aqui no nav, já tem até aqui o link importado, que é uma dica do que você deve usar. A gente simplesmente usa link to, para dizer para onde ele deve linkar, barra, aqui eu vou linkar então com o nome listagem, que é para o dashboard. Só estou acompanhando aqui como está o design. E aí a gente tem que fazer outro link para o import. Posso ver esse import aqui nas rotas. Path import. Ele vai para o componente de import. Então eu só coloco ele aqui. E aí aqui eu coloco importar. Importar. Deu um errinho aqui. Acho que é só porque isso aqui está aqui. Isso mesmo. Só deletar, salvo. Então se a gente for aqui já tem agora listar e importar. Só que tem uma coisa. Como a gente pode ver aqui, ó, a página ativa, ela tem uma opacidade de 1, ou seja, 100%, e a outra é que é a mais apagadinha. Aqui está o contrário. Aqui as duas estão com 1% e quando eu dou o hover, ele está ficando mais apagadinho. Isso aqui a gente não precisa ajeitar, mas eu vou ajeitar só para, se alguém quiser também, ver como é que eu fiz. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu mudei essa opacity para 1 e coloquei aqui em cima opacity para 0.6. Simplesmente troquei daqui para cá. Se a gente for agora, tá ao contrário já, ó, tá mais apagadinho. Quando eu passo o mouse, ele tá ficando claro de novo. Outra coisa que eu vi aqui é que, é aqui, deixa eu fechar essa página. A página ativa, ela fica com opacidade de 1. Então, vamos fingir aqui, colocar aqui no código mesmo, class name active, para dizer que é a página ativa. E aí aqui no estilo, eu venho aqui, coloco i.active, ou seja, se esse elemento A tiver uma classe de active, ele vai executar esse código aqui, que é o opacity é 1. Mesma coisa do hover. Então, como a gente pode ver aqui, ó, coloquei a classe aqui direto no código. Vou mostrar como é que a gente muda isso, mas já está como 1. Se eu apertar para cá, passar o mouse, quer dizer,
ele também vai ficar com um aqui do lado. Beleza, mas tem mais uma coisa. Aqui, como a gente pode ver, isso aqui, galera, é só estilização, não precisa disso, não vai influenciar em teste nenhum. Então, se quiser, só passa. Eu vou colocar aí na tela em quantos minutos eu volto para o código, beleza? Então, vamos lá. Aqui tem essa barrinha aqui laranja também, embaixo do listagem. Como é que eu faço isso? Venho aqui no site só para quando atualizar a gente ver. E aí eu faço o seguinte, eu pego esse elemento e quando ele estiver ativo, eu faço um after, ou seja, ele vai criar isso aqui que eu vou colocar agora, depois desse elemento. E aí a gente coloca content, vazio, porque o after precisa ter esse content declarado para funcionar. Width, eu vou colocar aqui 73 pixels. Height, 2 pixels. Background color. A background color eu simplesmente peguei daqui, ó. Seleciono aqui, pego isso, jogo aqui e pronto. Position. Para posicionar ele exatamente onde eu quero, eu uso aqui o Absolute. Mas aí se eu usar o Absolute, ele vai pegar a posição aqui da tela. Então ele vai ficar bem por aqui, aí eu vou ter que usar 1000 e não sei quanto de right para ele vir para cá. Para posicionar ele de acordo com esse item, eu simplesmente venho aqui no item e coloco aqui embaixo, Position Relative. Então o próximo absoluto que vier depois, ele vai pegar a posição desse aqui e se posicionar de acordo com esse elemento e não com a tela. Não sei se deu para entender, que eu não sou muito bom de explicar, mas espero que sim. Então aqui, deixa eu só dar um Ctrl S para a gente ver como está ficando. Ele está se posicionando aqui. Então se eu der um top aqui de 27 pixels, ele vai vir aqui mais para baixo. Se eu colocasse, por exemplo, menos 27, aí ele ia subir em vez de descer, beleza? Então 27 pixels. E aí, ó, se eu tirar o relativo daqui, ele está se posicionando aqui, tá vendo? Então, colocar aqui de novo. E aí aqui, depois eu quero mover ele para o começo aqui da tag A, para ficar alinhado aqui com o L. Como é que eu faço? Simplesmente eu declaro que o left dele deve ser 0. Então, ele já alinha aqui para a gente. De novo, se eu tirar o relative, ele vai lá para o começo da página, ó, porque ele está pegando a posição da página. Então, coloca aqui de novo. Beleza, está pronta essa parte aqui. Mas aí, se eu mudar para o importar, ele não muda, ele continua no listagem. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso aí da seguinte forma. Vem aqui. Eu acho que isso não é o melhor... Na verdade, eu tenho quase certeza absoluta que esse não é o melhor jeito. Mas foi o que eu achei quando eu dei uma pesquisadinha. Funcionou. Então eu vou usar ele, até porque não vai influenciar em nada. É só um estilinho a mais que eu quis botar para ficar igual ao layout, beleza? Já vem aqui, Window, Location, Path Name, Includes. E aí a gente coloca o que quer que inclua. No caso aqui eu vou botar Import. Se ele incluir Import, eu deixo a classe vazia. Se não, é porque a gente vai estar, já que a gente só tem duas rotas aqui, se ele não incluir Import, então a gente vai estar na rota de Dashboard. Aí eu coloco a classe Active. Não sei porque o slint não está quebrando aqui minhas linhas. Acabei de ver aqui que é porque eu copiei essa página, não deu um clone direto. Então quando eu copiei, eu acho que faltou trazer aqui o slint e tal. Vamos ver se agora vai. Pronto, beleza. Agora está ajeitando. Então voltando. O que é isso aqui? Isso aqui vai pegar o window, vai ver se o path, ou seja, se o caminho aqui, localhost, 2.3000 barra o que for, vai ver se ele inclui aqui import, ou seja, se aqui vai ter, por exemplo, barra import. Se tiver, ele vai deixar a class aqui da parte do dashboard como vazia. Se não tiver, é porque a gente vai estar no dashboard, então ele vai colocar a classe de ativa. E aí eu faço a mesma coisa aqui no link do importar. Class name é igual a window.location.pathname
.includes, e aí eu coloco aqui import, ou seja, se ele incluir import no caminho lá do site, eu coloco que a classe do import é ativa. Se ele não incluir, é porque a gente está no dashboard, então eu deixo vazia. Volta aqui no site, vamos testar. Se eu for para o import, ele traz a classe para cá, para o listagem ele traz para cá, beleza? Isso aí foi uma pesquisa. Só lembrando, isso aqui com certeza não é o melhor jeito de fazer isso, mas foi o que eu achei aí enquanto eu estava pesquisando, não quis demorar muito nessa parte. Fiz desse jeito mesmo. Beleza, então a única coisa que falta agora para a gente é a parte de importar o arquivo CSV. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui primeiro na página do import, abre o index para ver como ela está. E aí a gente tem aqui duas funções, handle upload, submit file. Vamos ver então essa submit file. Ela é chamada aqui pelo upload, que é o componente, como a gente pode ver aqui em cima, components upload. E aí se eu abrir aqui, está o código dele. Esse componente aqui no caso, é essa parte aqui, ó. E aí logo depois dele, ele vê aqui, se tiver, se o uploaded files, que é esse estado aqui, não for zero, tiver algum tamanho, vamos dizer assim, tiver qualquer coisa dentro dele, ele vai criar uma file list com as files que foram enviadas, porque a gente pode mandar mais de um CSV ao mesmo tempo. E a gente pode ver aqui que o onUpload dele usa esse submit file. Então daqui eu já percebi que não é aqui que eu vou fazer a importação do CSV. Aqui eu só estou mandando o arquivo, e aí quando eu clicar em enviar, aqui embaixo, onClick, aí sim ele vai fazer o upload para o meu back-end do arquivo. Está aqui em cima. Então com isso em mente a gente já sabe que aqui a gente só vai precisar colocar os arquivos no nosso estado aqui de uploaded files, ou seja, os arquivos que foram enviados. E aqui é que a gente vai pegar esse uploaded files e mandar para o nosso back-end. Então vamos começar por aqui. Se a gente for aqui agora no site, ó, selecionar aqui, vou pegar esse import template, que é um CSV, se eu der open, nada acontece. Então vamos começar aqui a fazer o submit file. Isso aqui mais uma vez, eu vim aqui, ó, e aí aqui embaixo tem utilize o form data para conseguir enviar o seu arquivo para o back-end. Se você abrir aqui, vai ter a documentação do form data, vai aprender a usar do jeito que eu fiz. Mas aí vamos fazendo aqui que a gente vai vendo no código como é que funciona. Então aqui no submit file eu vou receber um array de arquivos que vai vir aqui do onUpload, porque mais uma vez a gente pode simplesmente chegar aqui e se tiver, por exemplo, se tivesse, por exemplo, mais de um arquivo, eu poderia selecionar vários e enviar de vez. Então por isso vai receber um array. O que é que a gente faz aqui? A gente dá um files, que é o array que a gente recebe, for each, ou seja, para cada file que tiver dentro do files, a gente vai executar essa função. Dentro dessa função, então, a gente vai colocar um const new file, que é um novo arquivo, que vai ser do tipo file props, que tem aqui em cima a interface, dizendo que a file é do tipo file, name é um string, readable size string. Então, enfim, vamos lá. E aqui a gente coloca que o const new file é igual a um objeto que vai ser file, que é justamente o arquivo que a gente recebeu, é ele mesmo, seguido de name, que é o file.name, e readable string, readable size, na verdade, eu coloquei aqui que é um file.size. Não sei se era isso mesmo, mas foi o que eu usei. E aí, como pode ver, ó, ele diz que eu não posso declarar aqui, porque o readable size é um string e o file.size me retorna um número. Então eu não posso usar isso como sendo um string. Eu só coloquei aqui ao redor parênteses, string, e aí ele já transforma para mim esse número em string. O erro já saiu aqui, esse resto dos erros aqui é só o slint arruma. Depois de criar essa new file aqui então, a gente precisa adicionar ela
no nosso estado de uploaded files, que na verdade é o array de arquivo, né? Então a gente simplesmente coloca aqui dentro do for each ainda, set uploaded files, e aí dentro a gente coloca uploaded files, que é para manter os arquivos que já estavam nesse array. Opa, faltou um ponto aqui. E depois a nossa new file. Pronto, com isso aqui, a cada novo arquivo que ele tiver dentro do array de arquivos, ele vai adicionar no nosso estado. Função submit file está pronta. Agora vamos vir aqui para o handle upload, ou seja, só para mostrar aqui, ó, se eu importo agora, opa, não salvei, beleza, salvei. Se eu importo agora, ele já aparece aqui o nome dele e tamanho. Agora voltando, vamos fazer aqui o handle upload. Eu descomento essa parte aqui e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso array de files, dar um map. Na verdade isso aqui vai dar um erro, mas eu só estou mostrando aqui para vocês saberem. E aí para cada uploaded file que tiver dentro desse array, a gente executa essa função, que é data.append, mais uma vez, isso aqui eu peguei lá na documentação, e aí eu coloco data.append, o nome do arquivo, file, que é do jeito que está lá também no nosso backend, uploaded file. Então o que é que essa função faz? Ela dá um append no data do arquivo, ou seja, é o uploaded file. Por que .file aqui? Porque o uploaded file, ele é um file props, que é isso aqui. Então ele tem tanto o próprio arquivo, quanto o nome do arquivo, quanto o readable size. Eu quero o próprio arquivo, então eu só coloco aqui uploaded file.file, e aí o nome file, que também é o que está no nosso backend lá. Como aqui no Insomnia, por exemplo, ó. Se a gente vem aqui no post CSV file. Beleza, depois disso aqui, o que é que eu faço? Eu dou colocar esse código aqui para dentro, inclusive. Depois de juntar então esse arquivo aqui no data, eu descomento isso aqui, await api.post transactions import, e aí eu mando o data que tem o file dentro. Se der um erro, volta o console log, e aí aqui embaixo eu coloco data.delete com o nome file, que é o mesmo daqui. Então ele vai juntar aqui, vai mandar para o transactions import e depois vai deletar para quando voltar aqui no loop ele tá limpo de novo. Aqui está reclamando que eu estou usando um await, coloco aqui async. Pronto, sumiu o erro. Então beleza. Tecnicamente aqui, como a gente está vendo, está pronto o nosso import, né? Mas tem um problema. Se eu colocar aqui no final history.push barra, ou seja, depois que ele processar aqui o meu arquivo, ele me manda de volta para a minha rota do dashboard. Aí eu vou poder ver aqui as nossas transações importadas. Inclusive, deixa eu deletar essas três aí para não ficar misturando. Pronto, vamos lá então fazer um teste. Importar o CSV, está aqui. Então eu clico em enviar. Ele não está me voltando aqui, deixa eu ver por quê. Beleza, coloquei aqui aquilo tudo, mesmo código que já tinha, só adicionei aqui a sync function process array, só uma função para processar o array, voltando uma promise com void. E aí eu chamo ela aqui com await e dou um history.push de volta. Tecnicamente, ele é para processar o array inteiro e depois dar um history.push. Mas ó, a gente vem aqui, listagem está zerado. Se eu importo aqui um arquivo CSV, ele já me retornou e está tudo zerado. Por quê? Porque o array, as promises não voltaram antes de ele dar o push, ele não esperou. Se eu inclusive atualizar aqui, ó, todas as transações foram registradas, mas o push veio antes
de acabar as promises. Por quê? Porque o map não espera essas promises. Como foi que eu resolvi? Não sei se foi o jeito mais certo que existe, mas foi como eu consegui fazer. Eu dou um for, o for, diferente do map, ele espera as promises voltarem, e aí eu coloco aqui dentro const uploaded file of uploaded files, e aí aqui dentro eu coloco todo esse código aqui. Então vamos lá. O que é que isso aqui faz? Inclusive ele me dá esse erro chatinho aqui, só clicar em Quick Fix, Disable for the entire file. Pronto, acabou o erro. Aqui é porque está um await dentro do loop, e aí eu também faço a mesma coisa. Disable for this line, porque a gente vai precisar desse await. Então o que é que está fazendo essa função? Ele está dizendo para cada uploaded file dentro de uploaded files, faça isso aqui. Então ele dá o append, mesma coisa que eu já tinha. Dentro do try, ele dá um await API post na rota de transactions import com a data, catch se tiver algum erro, e depois ele deleta a file para continuar o loop já limpo, porque se eu enviar dois arquivos ali, ele não dá erro. E aí essa função aqui é chamada com await aqui embaixo, depois vem o history.push. Então vamos testar isso aqui agora. Deixa eu deletar as transações. Refresh. Beleza, transações deletadas, tudo zerado. Venho agora importar. Import template, enviar, e agora tá tudo dando certo. Então, a gente acabou aí o desafio número 7. Espero ter conseguido ajudar alguém. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que se eu souber, se eu conseguir ajudar, com certeza eu vou responder. E é isso, até a próxima então e valeu. Pô galera, foi mal, esqueci aqui no final de mostrar o Yarn Test. Deixa eu zerar esse, vamos fazer outro. Yarn Test. Aqui tá alguma coisa aqui que eu não salvei, deixa eu dar um Ctrl S. E aí roda o Yarn Test de novo. Yarn Test. Beleza, então, todos os testes passando.